APRA são exatamente aqueles que deveriam tomar as medidas que combatessem a corrupção, que são as entidades mais corruptas. Mas isto tem a ver com corrupção e com, de facto, um conflito de interesses, porque, e como dizia há pouco, nós temos no Parlamento conflitos de interesses permanentes, nomeadamente nas questões que têm a ver com maior sensibilidade económica. Nós, na Comissão Parlamentar, que julgo que hoje é claramente a mais importante, que acompanha o Programa de Assistência Financeira, os principais deputados daquela Comissão têm interesses nos processos que decorrem da implementação do memorando. Para não ir mais longe, a privatização da EDP deve ser, digamos, controlada ou fiscalizada a nível parlamentar, a privatização da EDP, que já teve lugar pela Comissão Parlamentar de Acompanhamento do Programa de Assistência Financeira. Pois, o vice-presidente, que é o deputado Miguel Frasquilho, trabalha no BES Investimentos, que foi a entidade que assessorou os chineses na compra da EDP. O deputado Pedro Pinto, que aliás agora é vice-presidente do PSD, é consultor em empresas que trabalham intimamente e quase exclusivamente com a EDP. O advogado Adolfo Mesquita Nunes pertence ao escritório Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados, que é o escritório principal dos assuntos da EDP, etc. Como é que estes senhores deputados que estão nesta Comissão Parlamentar, como é que podem eles estar a fiscalizar de forma independente um negócio em que eles próprios são parte interessada? Portanto, isto é um problema de promiscuidade. São essas pessoas que também vão acompanhar os processos de privatização da ANA e da TAP, que são as empresas que agora estão na calha para serem privatizadas? Provavelmente. Aliás, o processo de privatização da EDP foi um péssimo exemplo. Repare, quem é que fiscalizou o processo de privatização? Foi esta Comissão Parlamentar, com a independência que se imagina. Depois houve uma comissão que tinha académicos, entre os quais Daniel Bessa e outros, pessoas com currículos muito respeitáveis, mas foi uma comissão nomeada pelo Governo. Quando o que deveria acontecer era a existência de uma comissão que fiscalizasse a atividade do Governo. Porque a suspeição e a falta de transparência que o processo teve implicava um grande escrutínio. Porque em tempo de crise vende-se barato. E quando se vende barato, naturalmente aguçam-se muitos apetites. O processo foi tão opaco e tão pouco transparente que já está a ser investigado pelo Ministério Público. E curiosamente também algo... É para se afundar lá. Mas mais o Ministério Público está a investigar e no momento em que faz a investigação já diz que a investigação não tem nada a ver com quem comprou a EDP, ou seja, então, investigam e já estão a amnistiar, digamos. Há autoestradas SCUT que, independentemente de passarem lá muitos carros, poucos carros ou nenhum carro, tem sempre um rendimento garantido que dá os tais 17%, 18%. E, portanto, no momento em que o Governo promove essa legislação que passou também na Assembleia da República e isso permite garantir aos concessionários rentabilidades garantidas, haja ou não haja tráfego, é evidente que o negócio a partir daí é excelente para as concessionárias. E mais, no momento em que se publicou essa legislação, o Governo então fez até algo estranho, que foi nem sequer publicou os anexos com os preços, que é uma ilegalidade. Portanto, na legislação de maio de 2010, faz-se referência a anexos que depois só aparecem em junho ou julho e que devem ter estado a ser cozinhados. E a minha pergunta é, então, como é que não há aqui uma intervenção das diversas autoridades? Aliás, quando o Presidente do Tribunal de Contas dizia que havia uns documentos secretos que não apareceram e que foi enganado, eu acho que a conclusão teria que ser outra. Se o Tribunal de Contas foi enganado e há documentos que não foram ao crivo do Tribunal de Contas, então os contratos são nulos e não há nada a pagar. Eu acho que essa é que é a ponta pela qual um governo sério deve começar a renegociação com os concessionários. E porquê que o senhor acha que o Tribunal de Contas não foi suficientemente claro, não agiu, não confrontou o poder político da época? Pois, não compreendo. Não vejo qualquer justificação para isso ter acontecido. Porque ou os documentos passaram no crivo do Tribunal de Contas e foram visados, e aí o Tribunal de Contas tem tanta responsabilidade nesta matéria como quem quis fazer estes verdadeiros roubos de estrada, é o nome para isto, ou então os documentos não passaram por lá e sendo nulos, os contratos são nulos e não têm que ser pagos. Esta, no meu ponto de vista, deve ser o começo da renegociação. Depois é evidente que há os documentos que são válidos e aí o que tem que se fazer, no meu ponto de vista, em termos de negociação, é fazer uma confrontação entre o valor atualizado das rendas já pagas e vencidas e daquelas a pagar e vencidas e confrontar este valor com o valor de uma avaliação justa do equipamento. Doutor Medina, porquê é que acha que está a ser tão difícil ao Governo intervir na questão das parcerias público-privadas? A única conclusão que posso tirar é que eles estão
são todos os mesmos. Ora estão no PS, ora estão no PSD. É a única justificação. António José Seguro defende agora um imposto sobre as PPPs. Sim, mas já ouvi dizer que há uma cláusula que não permite. Quer dizer, o privado, que devia correr algum risco, não corre nenhum. O Estado, pelas mãos destes senhores que estiveram por lá, ministros e secretários de Estado, assumiu todos os riscos. Quer dizer, tudo isto é tão estranho que eu não concebo que não haja um órgão de poder que mande investigar isto e que mande buscar os papéis secretos. Porque, de facto, tudo isto é tão estranho, e veio este governo, que também veio criar estranheza, não é? Numa altura em que este governo devia agir, nem invoca a falência, nem invoca nada, e pronto, a discutir, bom, há um presidente das Estradas de Portugal, não sei o quê, que há dias dizia, não, conseguimos 125 milhões. Mas ele não disse, é num ano, sem 30 anos. Absolutamente. Quer dizer, isto é tudo um embuste para enganar a O opinião Dr. pública. Paulo Moraes tem ideia de quanto é que será possível ao Estado português arrecadar com uma renegociação das parcerias público-privadas que seja justa, para nós percebermos, porque nós estamos agora confrontados com este buraco nas nossas contas de 4 mil milhões de euros ou mais do que isso, para conseguirmos compensar os 2 mil milhões do corte de subsídios, mais o diferencial do déficit a que temos que chegar no final do próximo ano. Uma renegociação justa das parcerias público-privadas poderia render quanto aos cofres do Estado? Essa conta existe? Não. Essa conta não existe porque os dados também não existem. Mas de qualquer das formas... Nem ninguém quer isso. Não, mas há dois caminhos possíveis para o Estado português, haja vontade. Do governo, naturalmente. O primeiro é nacionalização pura e simples, de algumas delas. É evidente que é nacionalização pagando o valor justo, e no momento em que se começa a pagar o valor justo, as rendas passam seguramente, pelo menos para metade, porque não vão garantir rentabilidades de 17% e sim rentabilidades, quando muito, 8, 9%. Mas o Estado agora não tem dinheiro para nacionalizar coisa nenhuma. Não, se fizer a nacionalização... É pagar com títulos do Tesouro. Não, mas se fizer uma nacionalização, passa a pagar rendas menores do que as que está a pagar neste momento. Porque o Estado também não tem dinheiro para pagar as rendas que está a pagar atualmente. No decurso deste exercício, 2012, o Estado está a pagar muitos milhares de milhões, alguns milhares de milhões, nas parcerias público-privadas. Portanto, passaria a pagar, no novo sistema de rendas, metade. Esta era a melhor solução do seu ponto de vista económico. Do seu ponto de vista financeiro, há uma solução ainda melhor, que é renegociar de facto com os privados o alargamento dos prazos, que é o Estado português deixa de pagar, só que o prazo da concessão, em vez de ser 40 anos, passa a ser de 60 anos. Enfim, isto agora já são questões técnicas. É, no fundo, passar a concessão das autoestradas para um regime de concessão, como acontece, por exemplo, com as minas, que é, no fundo, o que isto é. Isto são verdadeiras minas de ouro para os detentores das concessionárias. É, no fundo, mudar o modelo. Agora, em qualquer dos casos, era fundamental, a bem da seriedade do regime, que os pagamentos fossem suspensos de imediato. Isso não interfere com os interesses também dos bancos? Absolutamente, claro que sim. E não é isso que pode também estar aqui emperrado? Isso não tenho dúvidas sobre isso. Quem são os grandes interessados nesta matéria? São as construtoras, os consultores e os bancos. Esses obviamente, que se mantiverem tudo como está, esses não se queixarão. E como nós sabemos que o poder político em Portugal tradicionalmente também está de cócaras perante este tipo de atores, é difícil. Aqui é um problema de submissão do poder político a este tipo de poder económico. Pois é, e é por isso que eu não advogo nada esta estratégia. Isto não é para ter conversas, é para dizer, estamos falidos, a gente vai cortar-lhes 30%. Vamos para o tribunal, vão para o tribunal. Porque não há moralidade, nenhum governo adquire prestígio e autoridade para governar se for às prestações e for aos salários e não for a esta gente. É que o governo não foi negociar com os assalariados. Mandou cortar, não foi? Subsídio aqui, subsídio. Não negociou com ninguém. Nem com sindicatos, nem com coisa nenhuma. Cortou. E aqui é a mesma dose. Estamos falidos. Este é um princípio de direito que é o único que pode levar a alguma resolução disto. Tudo isto que o professor Paulo Moraes diz, depois metem-se os advogados daqui, os consultores da colar, mais uns que estão no governo, que se calhar também estão a tratar da vida, e nunca mais isto se resolve. Andamos a ser enganados sempre. Isto cruza-se também com o financiamento partidário? Financiamento de campanhas eleitorais? O destino do dinheiro é-me indiferente. É-me indiferente. De ladrão, tanto faz levar para casa como levar para o sítio. Dr. Paulo Moraes, o senhor tem uma tese sobre a ligação direta entre obras públicas e financiamento partidário. É verdade. E é de facto quem financia os partidos tem capacidade de influência sobre os partidos e depois domina toda a vida política. Mas o facto é que hoje já é muito pior que isso. É que a política transformou-se numa mega central de negócios e nós já
nem vivemos numa situação de promiscuidade, é numa situação de total identidade. Nós chegamos a uma comissão de inquérito sobre as parcerias público-privadas no Parlamento. Só que nessa comissão de inquérito estão inclusivamente pessoas ligadas ao setor imobiliário. E tivemos não é aqui possível. o professor Avelino Jesus fez parte de uma comissão e saiu porque não lhe davam os papéis. Portanto, neste momento já passamos essa fase. Já não são os detentores de poder económico que mandam nos políticos. De facto, na política já há uma promiscuidade de tal ordem que os atores das empresas e do Parlamento e do Governo já são todos os mesmos. É por isso que o nível de promiscuidade, e em particular no Parlamento, chegou de facto a uma dimensão que é inadmissível. Eu não percebo como é que a Presidente do Parlamento, o Presidente da República não intervém, mas há algo que me surpreende, que é um certo silêncio aterrador na própria opinião pública. E se posso voltar à questão das PPPs, sim, as questões das parcerias público-privadas são claramente um caso de corrupção. E passo a explicar. A primeira de todas, na altura nem se chamava parceria público-privada, chamava-se Project Finance, é Ponte Vasco da Gama. Era mais fino. Isto que eu vou dizer agora é algo que li em relatórios do Tribunal de Contas, portanto não é informação secreta, bem em relatórios do Tribunal de Contas. Pois, a Ponte Vasco da Gama começa como sendo um grande embuste, porque à época, se recordarão, vendeu-se aquilo à opinião pública como sendo algo que tinha que se construir, o Estado não tinha dinheiro, então os privados vinham ajudar a construir a Ponte Vasco da Gama. Pois os privados, à época, dos 900 milhões de euros que custava a ponte, na época, entraram com pouco mais de 20%. Quantos? 20%, 23%, 24%. Tudo o resto foram dinheiros públicos ou garantidos pelo Estado português. Ou seja, fez-se a Ponte Vasco da Gama com, dito de outra maneira, os empresários que investiram na Ponte Vasco da Gama conseguiram com 20 e tal % do valor da Ponte Vasco da Gama o seguinte: ficar com as receitas da Ponte Vasco da Gama, com as receitas da Ponte 25 de Abril e, além disso, terem um monopólio das travessias rodoviárias do Tejo por toda uma geração. Porque, neste momento, se alguém quiser fazer ali uma ponte, terá que pagar royalties a esse grupo. Bom, mas isto foi o começo, catastrófico. Mas depois já houve 9 acordos de reequilíbrio financeiro, em que, invariavelmente, desde o início da construção da ponte, os acordos de reequilíbrio financeiro são transposições de recursos do Estado para os privados. Há um ano em que acontece esta coisa mirambulante, que é, há um aumento da taxa de referência do Banco Europeu de Investimentos e o Estado português dá à Luz ao Ponte 42 milhões de euros. Passados uns meses, a taxa de referência desceu e, para quem foi o benefício, também para a Luz ao Ponte. Agora, isto está nos relatórios do Tribunal de Contas sobre a matéria. O Tribunal de Contas tem representantes do Ministério Público na sua Constituição e o que acontece nada. E depois o que é mais estranho é que a sociedade não se interroga por que motivo os ministros das obras públicas dos sucessivos governos trabalham todos hoje em parcerias público-privadas. Ferreira do Amaral, ministro das obras públicas de Cavaco Silva, está na própria Luz ao Ponte. Jorge Coelho, ministro das obras públicas de António Guterres, está na Mota-Engil, como presidente executivo, que é a maior detentora de parcerias público-privadas. Valente Oliveira, ministro das Obras Públicas de Durão Barroso, está também na Mota-Engil. Ou seja, toda a gente, ou quase toda a gente, com responsabilidade nas obras públicas do Estado, depois acaba por ir para estas empresas que são as detentoras das parcerias O público-privadas. senhor está a lançar uma suspeição sobre esses nomes que acaba de referir? Não, não é suspeição. Não é suspeição, é uma afirmação. Eu estou a dizer que esses senhores estiverem em organismos do Estado a conceber e a alimentar negócios de que depois, mais tarde, vieram ser beneficiários. Mas a conclusão é que chega dessa ilação que faz. O que o senhor está a dizer é que antigos ministros de governos de Cavaco Silva e de governos socialistas deixaram de ser ministros das obras públicas para passarem a estar à frente de importantes empresas de obras públicas, Exatamente. como a Luz ao Ponte, como a Mota-Engil e outras. E qual é a conclusão que o senhor retira daí? Retiro que isso é uma atitude que não é séria. E eles é que têm que explicar à opinião pública porque é que lá estão. Não sou eu. Quem tem que estar sob escrutínio é quem exerce cargos públicos. Quem exerce cargos públicos é que tem que explicar à opinião pública os seus comportamentos. Quem tutela... Mas o senhor acha que, que o facto destas pessoas estarem nessas empresas não é inocente? Não, é porque levam a saber, não é? Não, Temos que perceber, não é? Não é que levam a saber, com certeza. São atitudes que não são sérias, claramente, eu digo isto sem qualquer ambiguidade, e que essas personagens teriam que explicar à opinião pública por que razão isso acontece. Porque alguém admitiria que um chefe de compras de uma grande empresa fizesse um mau negócio para depois passar para chefe de vendas do seu maior fornecedor? Isto era inconcebível. Deontologicamente não é admissível. Então como é que nós explicamos que os ministros das obras públicas, e quem diz ministros das obras públicas diz
presidentes das Estradas de Portugal, secretários de Estado das Obras Públicas, trabalham hoje todos para as parcerias público-privadas. E se nos documentos há este benefício que lesa permanentemente o Estado, então porquê é que o Ministério Público não atua?